Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos na nossa série de estudos sobre o livro de Provérbios. Começamos lá nos Provérbios capítulo 1, o início de tudo, 2, 3, 4 e assim fomos. Já estamos em Provérbios de número 11. Vamos estudar juntos nessa jornada maravilhosa através do texto sagrado. Vamos estudar juntos o livro de sabedoria, o livro de Provérbios, o livro de Salomão. Então, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Provérbios 11, versículo 1 diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos, exalta a cidade, e perecendo os perversos, há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica de fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. A mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos também adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe o salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal, para a sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu deleite, o seu prazer. O mal é evidente e não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverderão como a folhagem. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. São 31 versículos para abençoar o seu e o meu coração. Provérbios de número 11, tá? O que nós aprendemos nesse lindo Provérbios? Que lições podemos extrair de Provérbios capítulo 11 aqui? Rapidinho, vamos trazer um esboço daquilo que mencionamos aqui. Primeiro, o contexto e a introdução. A posição do livro de Provérbios. Ele é parte da segunda coleção de Provérbios de Salomão, que vai de 10:1 até o 22:16, focada aqui em contrastes, em contraponto entre a justiça e a perversidade. O tema central é as consequências práticas, morais e eternas de viver segundo a sabedoria divina, versus, do outro lado, o contraponto, a insensatez humana. Você pode escolher
Se você quer a sabedoria divina ou a insensatez humana. São 31 versículos independentes, mas também interligados por temas como honestidade, generosidade, humildade e integridade. Então, o estilo são antíteses, justo versus ímpio, para destacar a superioridade, é claro, da vida piedosa, da vida com Deus. Em primeiro lugar, vemos a integridade e a honestidade, do versículos 1 a 3, do versículo 5 a 6 e o versículo 20. Em primeiro lugar, a Bíblia destaca no versículo 1 o peso justo, ou seja, a desonestidade comercial é abominável a Deus. Já dizia Deuteronômio 25, de 13 a 16. Integridade reflete o caráter de Deus. As fraudes minam a confiança e atraem o juízo divino. Então, vemos também no versículo 3 um guia da retidão. A integridade protege do engano, enquanto a perversidade destrói o ser. Versículos 5 e 6. Uma conexão com Cristo aqui vemos. Jesus, o caminho verdadeiro, o caminho da integridade. João 14, 6. Personifica aqui a integridade absoluta de Deus na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Segundo pontinho, generosidade versus egoísmo. 24 a 26. Vemos o paradoxo da generosidade. Quem retém, perde. Quem dá, ganha. 2 Coríntios 9, 6. A generosidade é fruto da confiança na provisão de Deus. Filipenses 4, 19. Vemos também, num segundo momento, a bênção ao socorrer. Do versículo 25, quem ajuda os necessitados atrai sobre si o favor divino. Também o que diz Provérbios 19, 17. Vemos também o poder das palavras. Do versículo 9 ao 13. Como terceiro pontinho para você. O poder das palavras, de 9 a 13. A língua do justo, versículos 9 e 11, dizem que são palavras sábias que edificam cidades, no versículo 11, e libertam da calúnia, no versículo 9. Já, por outro lado, contraponto, a fofoca e a traição, do versículo 13, o ímpio revela os segredos, é fofoqueiro, mas o fiel mantém as confidências, é o que diz Provérbios também 20, 19. Ou seja, aplicando para nós hoje, controlar a língua é sinal de maturidade espiritual. Também vemos isso lá na carta de Tiago, capítulo 3, de 2 a 12. Quarto pontinho, a humildade versus o orgulho. Humildade versus o orgulho, versículos 2 e 12. Primeiro vemos a vergonha que o orgulho produz, do versículo 2, o orgulho precede a queda, a ruína, a desgraça. Provérbios 16, 18. Já por outro lado, a humildade atrai a sabedoria. Nós vemos no versículo 12 o desprezo pelo próximo, né? O arrogante semeia conflitos. Já o humilde promove sempre a paz, a compaixão e a misericórdia. Romanos 12, 16. O quinto pontinho é as consequências da justiça em detrimento da perversidade. O contraste aqui com a perversidade. Versículos 4 a 8, 18 a 21, 27 a 31. Primeiro vemos a recompensa terrena e eterna, nos versículos 4 e 18. Riquezas sem retidão são inúteis no dia do juízo. Lucas 12, 20 a 21. O justo colhe vida eterna, já o ímpio, por outro lado, destruição. É o que diz os versículos 19 e 21. Vemos também a justiça social, do versículo 10 ao 11. A retidão dos justos alegra a cidade, no versículo 10. Enquanto a perversidade dos ímpios a corrompe. Sexto pontinho, a beleza da retidão, versículos 22 a 30, para fecharmos esses 6 pontinhos. Primeiro, charme sem discernimento. 22, a beleza física da mulher sem virtude é como uma joia num focinho de porco, não adianta de nada. A verdadeira beleza está no fruto do Espírito Santo, brotando nas virtudes, qualidades que uma mulher pode desenvolver na sua vida interior com o Senhor. Gálatas 5, 22 a 23. Vemos também a influência do justo, no versículo 30. O sábio ganha almas. Daniel 12, 3 também já dizia isso. Contrastando com a violência do ímpio, do versículo 29. Então exerce influência positiva na vida das pessoas. Quais são as conexões teológicas e cristocêntricas de Provérbios capítulo 11? Primeiro, Cristo como justo supremo. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. É o que diz Mateus 3,15. E é exemplo perfeito da integridade para os homens, da generosidade.
de Deus para com as criaturas e também da humildade. Filipenses 2, de 5 a 8, a kenosis de Cristo aqui deixa muito claro isso. Também vemos a salvação e a santificação como outro tema teológico em Provérbios 11. A justiça humana é falha. A justificação, por outro lado, vem pela fé em Cristo Jesus, é o que Paulo nos ensina em Romanos 3, 23 a 24. A santificação produz frutos de retidão, João 15, versículo 5. E também vemos o juízo final. Os ímpios serão destruídos. É o que diz Provérbios 21, aqui 11, 21. Mas os justos herdarão a vida eterna, é o que nos ensina Mateus 25, 46. Quais são as aplicações práticas de tudo isso que nós ensinamos? Primeiro, para a vida pessoal, sua e minha, cultive a integridade. Rejeite as mentiras, mesmo que custem oportunidades. Rejeite a mentira. Jesus é a verdade. Efésios 4, 25 fala sobre abandonarmos as mentiras. Segundo lugar, pratique a generosidade. Doe tempo, recursos e palavras de encorajamento para que as pessoas sejam abençoadas. Atos 20, 35 também menciona sobre isso. Já na vida comunitária, como é que podemos botar em prática? Promova a justiça social. Defenda o pobre, o oprimido, o marginalizado. É o que também nos ensina Isaías 1,17. E evite a fofoca. Sua língua foi feita para curar e não para ferir as pessoas. É o que nos ensina Provérbios 12, 18. E para a vida espiritual, busque a humildade. Não a humildade humana, mas a humildade de Cristo. Ele é quem disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Então busque humildade, busque o exemplo de Jesus. Reconheça a tua total dependência de Deus em oração. E peça isso ao Senhor, é o que diz Tiago 4,10. Segundo lugar, viva com eternidade em vista. Viva na perspectiva eterna. Invista em tesouros celestiais e não em coisas efêmeras e transitórias, terrenas desse mundo. É o que nos ensina Mateus 6, 20 e também Lucas 16 nos ensina sobre isso. Tá bom? Então, concluindo, vemos uma urgência moral. A escolha entre justiça de um lado, que agrada a Deus, e a perversidade que define um destino eterno terrível para aqueles que caminharem e trilharem o caminho da perversidade. Vemos a graça divina. Ninguém é justo por si só. A sabedoria é um dom de Deus, mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 1,30. Vemos um chamado também à ação, rejeitar o caminho da impiedade e abraçar a sabedoria de Cristo como único Salvador e Senhor e de nosso mentor, nossa referência, nosso modelo. Os versículos chaves desse lindo Provérbios é o versículo 30. O fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha almas é sábio. E também em Provérbios 11, 25, quem dá generosamente será enriquecido, quem refresca os outros será refrescado. É o que nos ensina, tá bom? Então vemos generosidade com referências cruzadas de Lucas 6,38, vemos o controle da língua lá em 1 Pedro 3,10 e vemos em Mateus 5,16 também a influência gloriosa dos justos nesse mundo tenebroso da qual nós vivemos, tá bom? Então seja luz, seja sal da terra e luz desse mundo, é o que nos ensina aqui Provérbios capítulo 11. O justo é a árvore da vida e o que ganha almas é sábio, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas também sejam abençoadas através desse devocional de Provérbios capítulo 11. Continue conosco nessa jornada, através do livro de Provérbios. Não esqueça também, aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, horário de culto, endereço da igreja, as mídias sociais, as informações para que você possa contribuir conosco. Se você sentir no coração, eu te incentivo, faça isso, lance a sua semente para que Deus te abençoe e também para que você seja um investidor no reino de Deus e nas coisas do Senhor Jesus. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos, também a sua paciência de estar conosco, conectado, e compartilha o que nós te pedimos. Deixe seus comentários aqui embaixo, da onde você está nos assistindo, o que Deus falou com você em Provérbios capítulo 11. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha.
Toda terça-feira, Instituto Bíblico Casa na Rocha, às 19h30. Toda quarta-feira, às 20 horas, temos o culto da fé. E no domingo, 2 cultos. 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, o culto da família. Te aguardamos de coração aberto. E você tem um lugar especial no nosso coração. Deus abençoe, um grande beijão. Deus os abençoe. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, colocamos essa linda palavra diante dos nossos irmãos, diante do teu coração, Pai, com ensinamentos preciosos. São tantos versículos, ó Deus, que nos ensinam coisas maravilhosas. Que o fruto do justo é a árvore da vida, e é assim que nós queremos viver, cheios da vida de Deus, vivendo a vida abundante que Jesus oferece, vivendo uma vida plena, abençoada, vivida no máximo do seu potencial, trilhando o caminho de justiça, de santidade, de integridade, de vida honesta, correta, sincera diante do Senhor. Dá-nos sabedoria, Pai, diante das decisões da vida. Dá-nos prudência, inteligência espiritual, conhecimento da Tua vontade, a fim de que possamos viver a vida que o Senhor tem planejado para nós. É o que nós te pedimos de todo o coração. Levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo. Pai, cura, opera milagres e maravilhas. Traz a resposta dentro da necessidade daqueles que nos assistem. Sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus e abençoados. Em o nome de Jesus é o que nós te pedimos de todo o coração. Dá-nos sabedoria. Esse é o clamor do nosso coração. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço para a tia Lu, a Val Seranto, a Thaís Carvalho, a Neide Robles, o Paulinho Bacana, o Rodrigo Gaziarque e o Guia Vertical Oficial que está aqui também conosco. Deus os abençoe, um ótimo dia. A graça, a paz de Jesus sobre todos vocês. Quem chegou aqui no finalzinho pode assistir esse vídeo, vai ficar à sua disposição.